vivo! Estamos ao vivo! Deixa eu colocar aqui o título da live. Vamos, enquanto o Instagram vai avisando aí para as pessoas que nós estamos ao vivo. Natália, Gabi, que coisa boa ter vocês por aqui. Conseguem ouvir a música? Oh no, oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no, no, no. Tem tudo a ver com não aceitação. Conseguem me ver e me ouvir bem? Legal, que coisa boa de ter por aqui, Gabi. Que legal, que legal. Vai chamando aí, vai mandando aviãozinho aí para quem você se dá conta que talvez possa se beneficiar desse conteúdo também. A ideia da live hoje é nem ser muito longa, mas da gente mergulhar a fundo mesmo e trabalhar aí o que precisa ser trabalhado. Como a aceitação te tira da dor e sofrimento. Esse é que é o tema da nossa live de hoje. Coisa boa, coisa boa. Vamos notificando aqui, deixa eu mandar aviãozinho aqui para algumas pessoas, para ver também quem mais vai entrar por aí. Quem mais vai entrar por aí. Deixa eu fechar aqui, já que acabou a música. E vamos começando então, na live de hoje, a ideia é justamente falar da questão da aceitação. A gente sofre, às vezes a gente nem se dá conta que está sofrendo, né? Leandro também, seja bem-vindo. Vão convidando aí pessoas para estarem aqui conosco. Eu normalmente faço as lives nas quintas-feiras à noite. E eu trabalho muito com inglês, então eu brinco, né? Thursday is live night. Então, quinta-feira é o dia da noite de live. Só que hoje eu resolvi fazer a live hoje também, essa semana. Além da live de quinta-feira, eu resolvi fazer esta live de hoje também. Uma porque eu estava me percebendo, estava me dando conta desse tema, dessa necessidade de trabalhar a aceitação. Não só comigo, mas outras pessoas também que eu estava conversando hoje ao longo do dia. Então, esse foi o tema que eu estou trazendo para hoje. Então, quem está vendo esse vídeo depois, quem vai assistir depois na gravação, já vai percebendo aqui as coisas que eu vou falando, os elementos que eu vou falando também. Então, eu faço lives todas as quintas-feiras, sempre às 20h30. E hoje, excepcionalmente, eu resolvi fazer uma live extra às 20h30 também, tá? Por que eu faço essas lives, né? Eu vou alternando entre alguns conteúdos em inglês, alguns conteúdos em português. Às vezes eu faço inglês com tradução consecutiva para o português, né? E a live dessa noite vai ser toda em português. Por quê? Porque esse conteúdo é um conteúdo bem rico que eu quero que vocês captem, absorvam eles e levem para a vida de vocês. A minha missão é ajudar as pessoas a terem mais leveza. E quando a gente pensa em dor e sofrimento, é o oposto da leveza. E a aceitação é um dos primeiros passos para permitir essa leveza de fluir pela vida, né? E nem sempre a gente consegue, e faz parte também da gente não conseguir. O que a gente vai ver hoje é quando a gente não consegue, o que tem ali e como é que a gente faz para conseguir. Então, eu vou fazendo lives todas as semanas, às vezes eu vou alternando. Talvez na quinta-feira eu faça este mesmo conteúdo em inglês, talvez eu pegue um outro conteúdo. Então, eu vou brincando aí com os diferentes conteúdos, para ajudar as pessoas a elas serem mais livres. Por quê? Porque eu já vivi muito peso, já vivi muito sofrimento, já vivi muita dor. E o pior de tudo é que eu não tinha consciência do quanto eu estava com sofrimento, o quanto eu estava com dor. E com isso eu fui fazendo vários movimentos para ir me libertando de cada uma das amarras que me trancavam, para eu poder estar aqui. Então já peço aí, vão convidando, vão sinalizando aí para outras pessoas que estamos ao vivo e que a gente está falando da questão da aceitação, que a gente está falando da questão de perceber melhor essas dores, esses sofrimentos que a gente vivencia, para que a gente acredite e para que a gente construa um mundo melhor. Então essa é a minha missão, te ajudar a te desbloquear para que você tenha a vida dos teus sonhos.
A gente se acostuma muito a parar de sonhar, a parar de acreditar que as coisas são possíveis, e isso é muito importante. A gente tá sempre pensando, tá, como é que pode ser melhor? Não que eu vá viver nesse mundo dos sonhos, ou que eu vá me sentir frustrada porque eu ainda não tô lá, mas é saber que é possível sonhar e que a gente está aqui nesse mundo, neste plano, para evoluir. Então, cada vez que tem um sofrimento, é um chamado para eu fazer mais um salto de aprendizado, sabe? Para eu poder dar o salto de evolução que eu preciso fazer. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui. Mariane também, que coisa boa de ter por aqui, saudade. Quanto tempo? Quanto tempo? E então, assim, a gente vai percebendo, assim, como é que a gente vai aceitando cada vez mais e o que nos impede de aceitar determinadas situações? Por que a gente cai no sofrimento e ainda cai no sofrimento, ainda cai na dor? O que está por trás disso? Esse é o tema que eu vou trazer hoje. Já vão convidando aí outras pessoas. Eu sempre tenho feito no final, tenho trazido alguma surpresa. Então eu vou ter uma surpresa hoje também. Então fiquem até o final porque vale a pena. Por que eu venho fazendo essas lives? Agora na quinta-feira eu começo o meu Free to Flow, que é o programa gratuito onde eu ajudo as pessoas a conquistarem a permissão de fluir. Eu falo muito do inglês porque eu venho enfocando muito nas travas para aprender inglês. Mas eu não trabalho só o inglês, eu trabalho com desbloqueios. Assim como eu trabalho os desbloqueios do inglês, eu trabalho desbloqueios para a vida. Então, mesmo que você não tenha interesse em se desenvolver no inglês neste momento, vale a pena se inscrever no Free to Flow, que vai começar agora já. Muita saudade de ti, linda, muita mesmo. Do Free to Flow, que vai começar já nesta quinta-feira. Então, pega ali na minha bio, depois que terminar a live, pega ali na minha bio o link, tá? Se inscreve ali naquele link, preenche os teus dados e vai ter uma notificação depois. Nessa notificação você já vê direitinho como é que você vai entrar pro grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp que eu vou passando todas as informações, que a gente vai passando os links. São 9 dias desse programa, onde quais são esses pontos para fluir no inglês e quais são os pontos para fluir na vida, porque os elementos que nos bloqueiam para uma área são os elementos que nos bloqueiam para outra área também. Então eu venho trabalhando muito os processos de inglês, mas o que eu ouço dos alunos isso daqui não é para o inglês, isso daqui é para a vida. Então, por que eu estou fazendo o Free to Flow? Porque eu quero, no dia 23, quando o programa termina, abrir as inscrições. Sofia, também que bom te ter por aqui. Que eu quero abrir as inscrições para o Journey to Flow, que vai ser o meu programa em grupo para desenvolver o inglês. Mas o aprendizado que você vai pegar do Free to Flow, que começa já na quinta-feira, isso vale para a tua vida. Independente do nível de inglês que você tá, se você quer dar enfoque em melhorar o teu inglês ou não, de qualquer forma vale a pena participar do Free to Flow. Avisa para as outras pessoas também, né? Porque sempre tem um amigo ou uma amiga que está patinando ainda para aprender inglês, ou que você percebe que fica trancando ali com a vida, né? Então já convida agora para essa live de aqui, né? Essa questão da aceitação. A aceitação é uma das coisas muito importantes para o processo de inglês também. Enquanto o aluno não aceita, ele não enxerga a realidade atual como ela é, ele não consegue mudar. Aí ele fica brigando, aí ele tem vergonha, aí ele se trava, ele se limita. Então, muitas vezes a gente se limita por não aceitar o momento em que a gente está, numa determinada habilidade. Eu trabalho muito com as habilidades de inglês, mas isso vale para qualquer habilidade. A minha habilidade, por exemplo, de produzir conteúdo de forma consistente aqui no Instagram está muito abaixo do que eu gostaria. Agora eu posso não aceitar isso e fingir que não vejo, e muitas vezes a gente finge que não enxerga os problemas, ou eu posso encarar isso de frente e dizer assim, tá, eu quero melhorar isso, e como é que eu aceito que está do jeito que está? O que ainda tem para aprender? O que ainda está me limitando? Quando eu aceito que aí sim é que eu posso mudar. Rosângela também, que bom te ter por aqui. E aí sim que eu posso mudar. Então já manda aviãozinho aí para as pessoas que você percebe que sofrem mais do que deveriam,
ou que às vezes não têm nem consciência de que estão sofrendo. Eu passei mais de 20 anos trabalhando com TI, com informática. Gostava até do que eu fazia. Eu sempre busquei, eu sou sagitariana, eu sou otimista por natureza, eu sempre buscava trazer alegria para os lugares que eu ia, por mais tímida que eu fosse, né? Agora, hoje eu sou muito mais livre e muito mais leve do que eu era quando eu trabalhava com TI. Mas para eu dar este passo, eu precisei mexer em muita coisa. Marisa também, que bom te ter por aqui. Eu precisei mexer em muita coisa, eu precisei fazer muitas mudanças na minha vida para eu conseguir ter a leveza que eu tenho hoje, para eu conseguir fazer esta transição que eu precisei fazer de carreira. Eu não estou dizendo que a tua mudança precisa ser tão significativa quanto uma mudança de carreira. Então, eu não sei quais são as mudanças que os teus sofrimentos estão te pedindo, mas com certeza tem aprendizados aí. Porque a gente não se dá conta que é a gente que cria a nossa realidade. É muito mais fácil eu me colocar naquela posição de isto daqui está acontecendo comigo. É muito mais difícil eu assumir as rédeas e estou dizendo assim, puxa, isso daqui está acontecendo comigo. Que parte em mim está contribuindo para sustentar este ambiente para que eu possa, a partir daí, construir algo diferente? O que eu tenho para aprender com este meu padrão que está sustentando esta realidade que eu estou vivenciando, né? Então, o que eu trouxe aqui? São vários elementos, né? O primeiro deles é por que a gente tem dificuldade de aceitar? Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar? Porque aceitar as coisas boas que surgem, isso não tem dificuldade nenhuma, é natural a gente aceitar. Muitas vezes quem está num padrão ali, como é que eu vou dizer assim, amarrado no sofrimento, às vezes vai ter dificuldade de aceitar, porque já está pensando assim, tá, o que vem agora depois? Depois de uma coisa boa vai vir uma coisa ruim, né? É verdade ou não é? Faz sentido isso que eu estou falando ou não faz? Então, mas no geral, as coisas boas que acontecem, a gente naturalmente se sente feliz, se sente satisfeito. E a gente quer que continue naquele movimento. Quando as coisas estão dando certo, significa que eu estou em fluxo, que eu estou alinhada com o fluxo da vida. O fluxo da vida qual é? É evoluir. Enquanto eu estou evoluindo, enquanto eu estou aproveitando tudo que está vindo aqui ao meu favor, enquanto eu estou neste fluxo, as coisas vão acontecendo. O problema é quando a gente resiste. E por que a gente resiste? Porque a gente acredita, segundo o nosso modelo mental limitado, eu acredito que o caminho é este aqui. E daqui a pouco a vida está me mostrando uma outra possibilidade que talvez fosse até melhor. Ou este caminho, essa minha visão limitada, acha que vai me levar até um determinado ponto. Mas eu não enxergo o todo. Então eu acredito que aquilo vai me levar a um ponto que vai ser bom para mim. Mas eu não estou enxergando coisas que não vão ser tão boas para mim. Então a gente resiste a determinadas situações, a determinadas coisas que acontecem na nossa vida, porque o nosso ego acredita que tudo que eu sei é tudo que é. Mas na verdade não. A minha visão é limitada diante das coisas. Então toda vez que a realidade se mostra diferente do que eu imaginava, é porque é um convite para eu expandir a minha percepção do mundo, para eu expandir o meu modelo de mundo e enxergar uma verdade além daquela realidade, daquela verdade que eu estava enxergando. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar na Dell, que eu trabalhava ainda com TI, eu acreditava que eu ia trabalhar na Dell até me aposentar. Era o que eu imaginava. Talvez agora eu estivesse já me preparando para me aposentar se eu ainda estivesse lá, né? Ou talvez não. Então eu acreditava nisso. Quando eu percebi que eu não estava mais feliz vivendo aquela realidade da Dell, eu sofri, eu tive dores, eu cheguei a ter dores físicas. Eu fui buscar toda a minha jornada de autoconhecimento a partir de dores que eu sentia nas minhas costas. Nas costas, no pescoço. E aí eu fui fazer massagem,
da massagem eu fui percebendo, para algumas das pessoas que estão por aqui eu já contei essa história. E você que vai assistir depois na gravação, talvez também já perceba que já contei essa história, mas a gente nunca conta a história do mesmo jeito, né? E aí o que eu percebi? Que o efeito da massagem para aliviar aquelas dores físicas que eu estava sentindo, o efeito durava cada vez menos. Até que chegou num ponto em que eu levantei da maca, né? Ela terminou a massagem, eu estava me sentindo ótima. Fiquei ali mais um pouquinho. Quando eu levantei da maca, eu já estava com dor de novo. Eu falei assim, só um pouquinho. Isso não é mais físico. É alguma coisa aqui dentro que está causando esta dor física, que está tensionando. É algum pensamento que está gerando essa tensão. E aí eu falei assim, bom, então não adianta só fazer a massagem. Eu tenho que ir atrás de entender esses pensamentos todos que estão surgindo aqui. E aí eu fui buscar terapia. Foram alguns anos de terapia para depois perceber que toda a realidade, né, que estava se mostrando diferente do que eu queria e eu não estava querendo enxergar. Por quê? Porque eu tinha desenhado o meu modelo de futuro. Lá atrás eu tinha desenhado o modelo de futuro. É trabalhar com TI, é trabalhar na Dell até me aposentar. Eu estava casada e eu tinha uma crença de até que a morte os separe, né? E eu tenho hoje, coincidentemente, hoje dia 13 de julho, os meus pais estariam fazendo 63 anos de casados se meu pai ainda estivesse vivo. Então, honro a meu pai e a minha mãe por tudo que eles passaram, né? Por me permitirem estar aqui. Então, dedico também essa live a esse momento tão especial da minha mãe e do meu pai, né? E então o modelo que eu tinha era esse de casamento, modelo de profissão. Meu irmão, eu tenho 2 irmãos mais velhos e um mais novo, né? O meu irmão, o mais velho, se aposentou ano passado na Petrobras, trabalhou lá vários anos, né? O outro só mudou de emprego porque a empresa foi sendo vendida, né? Foi passando por mergers and acquisitions. Então trabalhou na Xerox, que depois virou Regina, também seja bem-vinda. Meu irmão trabalhou na Xerox, que depois virou HP, não, antes da HP, foi alguma outra. Agora eu já esqueci os nomes, mas uma empresa foi vendida para outra, né? E aí ele só mudou de empresa porque a empresa que ele estava, o serviço que ele fazia tinha sido levado para uma outra empresa. Então esses eram os modelos de mundo que eu tinha. E aí daqui a pouco eu percebo que eu estava vivendo uma realidade, um casamento que já estava desgastado, que já estava falido, né? Não tinha coragem de ir atrás do que estava acontecendo, não tinha coragem. IBM, isso aí. Não foi IBM não. Não foi IBM não, foi antes da HP. Ai, sei lá. Romero também seja bem-vindo. Então, os modelos de mundo que eu tinha eram aqueles, era o casamento até que a morte os separe, sabe? E funcionou maravilhosamente para minha mãe e para meu pai, funciona para os meus irmãos estão casados. A Xerox foi a primeira, né, do meu irmão, depois da Xerox ela foi vendida para uma e essa foi comprada pela HP. E agora eu não estou me lembrando qual era a outra, mas tranquilo. O que eu quero dizer com isso tudo é que eram aqueles modelos de eu vou por aqui, isso daqui vai assim até o final. Só que a minha realidade, eu sou sagitariana é liberdade pura, sabe? Então eu tenho necessidade de variação, de variedade também, né? O que segura meu casório é que não me vejo longe da filha. E o bacana assim Romero, é você ir percebendo e estar feliz com as tuas decisões, sabe? Acho que esse é o ponto mais importante. Você ir equilibrando as diferentes necessidades e estar satisfeito com elas. Então, assim, se é tão importante para a tua realidade com a tua filha, estar próximo dela, talvez isso seja um convite para você se aproximar mais ainda da tua esposa e restabelecer aí esses laços, olhando com aceitação, né? Com aceitação e com a curiosidade, sabe? Como é que poderia ser melhor do que já está sendo agora, sabe?
Mas aí para isso a gente precisa olhar além da gente, né? Hoje em dia é muito mais fácil eu olhar para essas questões de relacionamentos, né, relacionamentos de casais, do que era naquela época. Por quê? Porque eu não tinha voz para expressar o que era importante para mim naquela época. Então, hoje eu já sei muito mais do que eu sabia naquela época, eu me expresso muito mais. Que bom que você ampliou seu modelo de mundo e hoje ajuda a ampliarmos também. E é bem isso, Rosângela, tudo que a gente lida, sabe, tá nos convidando para a gente se alinhar mais com o fluxo da vida. E o que eu vivia? Eu vivia uma realidade de estar trabalhando com TI, sabe? Mas não era o meu fluxo natural. Meu fluxo natural era trabalhar com pessoas, era ensinar, era colaborar com as pessoas, era usar a minha escutativa, a minha capacidade de analisar o que está acontecendo. Hoje, para mim, depois de 10 anos trabalhando com desenvolvimento humano, é fácil, independente se eu estou trabalhando com um aluno no processo dele de inglês, com um grupo nas dificuldades deles com relação ao inglês, quer eu esteja trabalhando com um cliente de coaching, independente do que eu estou fazendo, é muito fácil perceber o que está acontecendo com a pessoa por baixo do que elas estão enxergando. É muito fácil, porque eu tenho essa capacidade de análise, que no fundo, tudo que eu vivenciei no passado me ajudou. Esse pensamento lógico, racional, para poder criar um programa de computador, ou esse modelo depois quando eu trabalhei com teste de software, de buscar onde é que está o problema, onde é que está o defeito, onde é que está a causa, sabe? Isso tudo que eu vivenciei no passado me ajudou para eu fazer hoje muito bem, graças a Deus, o meu trabalho. Então, tudo que a gente vivenciou nos traz aonde a gente está. Se eu não aceito algo que aconteceu, eu estou resistindo ao fluxo natural da vida. Mas quem resiste é o meu ego. O meu ego que acredita que sabe o que é melhor para mim. E quando eu digo isso, eu estou dizendo de mim também. Karine também, que bom te ter por aqui. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo de mim também. Porque eu não sou diferente de vocês. Talvez eu tenha mais ferramentas que eu consiga aplicar para uma área, e talvez em determinadas áreas que vocês tenham muito mais sabedoria do que eu. E tenho certeza que tem. Então, todos nós estamos em momentos diferentes da nossa caminhada. Mas se eu julgo que alguém é melhor do que eu, sabe? E isso me faz eu me colocar para baixo, eu não estou enxergando o meu todo. Então, o nosso movimento é sempre de expansão de consciência. Luana, também seja bem-vinda. O nosso movimento é sempre de expansão de consciência. Quando eu expando a consciência, eu enxergo o que mais é possível. E muitas vezes o que vem pela frente é muito melhor do que eu tinha imaginado. Se eu estiver pronta para ouvir, se eu estiver aberta para enxergar isso. Se eu não estiver aberta, eu não vou conseguir enxergar. Jô, também, que bom te ter por aqui. Se eu não estiver aberta para enxergar, eu não vou conseguir enxergar. Então, o que nos impede de aceitar a realidade como ela é, no fundo, é o nosso ego. É a nossa, e eu vou usar aqui uma palavra forte, a nossa arrogância, sabe? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que tem momentos onde eu sou arrogante, onde eu acho que eu sei o que é melhor para mim, eu acho que eu sei o que está acontecendo, sabe? Com relação à minha vida, e nem sempre a gente sabe. Então, quando a gente consegue ter essa humildade de dizer assim, eu não sei, mas eu confio. Eu confio que tudo que está acontecendo para o melhor. Quando eu consigo ter essa humildade de me colocar pequeno diante desse todo da vida, sabe? Diante desse todo da minha vida, desse todo desse universo, né? Ah, é muito bom te ter por aqui. Ah, precisa marcar de conversar, guria. Precisa marcar de conversar. Eu vou fazer o meu lançamento agora, vou começar na quinta-feira, né?
O Free to Flow já é a 3ª edição, então a gente precisa conversar, Jô. Coisa boa. Já se inscreve, aproveita, já se inscreve. Me ajudem a divulgar também o Free to Flow. Por quê? Porque essa coisa, esse ser livre para fluir pela vida. Agora, se eu estiver muito preso nos meus próprios modelos mentais, nessa minha arrogância, eu não consigo aceitar, sabe? Então, a gente vai trafegando o tempo todo, sabe? Entre ego e alma. Marta também, que bom te ter por aqui. Ana, que coisa boa. Então, assim, eu preciso ter essa humildade de olhar para o que está acontecendo e me colocar pequena diante desse todo. Quem sou eu para achar que sou eu que determino? Ao mesmo tempo que a gente diz que assim, a realidade, nossa realidade, é a gente que cria. Olha o paradoxo que é isso. O nó que dá na nossa cabeça, tá? Mas eu sou pequeno ou eu sou grande que cria a minha realidade? Você é os dois. Você é os dois. Você é essa potência que pode criar a tua realidade, desde que você esteja conectado com o todo. Aí é que é a grande virada. Aí é que é a grande virada. Quando eu estou conectada com o todo e eu percebo que eu não sou maior do que o todo, eu sou uma parte pequena do todo. Aí é que eu ganho o poder de influenciar a minha realidade. Mas se eu me acho grande diante do todo, eu estou invertendo as coisas. Então, eu sou o todo, mas eu sou pequena diante do todo. Existe uma força maior. Quando eu estou a serviço desse movimento de evolução da humanidade, eu ganho força. Mas não a força para mim, a força para este movimento. Eu sou só uma pecinha nesse movimento. Quando eu me coloco pequena como pecinha, é como se eu entrasse em conexão com esse todo. E aí eu vou fluir. Eu sei que talvez tenha ficado confuso, mas eu quero saber de vocês se faz sentido. Passei para dar um oi, dei uma desacelerada por aqui. Vou sair porque a bateria está acabando. Beijo, querida. Beijo lindo para você. Beijo lindo. E vamos trocar mensagem ali sim, pra gente ir trocando mais figurinha. Coisa boa. Então, é um paradoxo. Eu vou me colocar pequeno, ou eu vou, e por eu me colocar pequeno, eu me torno grande, sabe? Ou eu vou me tornar, eu vou me colocar grande, aí eu sou maior do que o todo? Não, eu tenho que me colocar no meu devido lugar. O todo está em mim. O todo está em mim, assim como eu estou no todo. E quando a gente abre espaço para enxergar isso, é como se a gente saísse da dualidade. Como se a gente saísse da dualidade. A dualidade e o ego é o que me separa do que está acontecendo aqui fora. É o ego que me separa do que está acontecendo aqui fora. O ego é que me diz, puxa, o fulano está causando isso que está acontecendo para mim. Ou o Beltrano é que está causando isso que está acontecendo para mim, sabe? E na verdade, assim, quando eu boto a responsabilidade de algo lá fora, eu estou perdendo a capacidade de olhar para mim e aprender sobre mim. A chave aí é tudo que me acontece está me trazendo mais informação sobre o todo. Ou seja, tudo que me acontece, quer seja bom ou seja ruim. Por quê? Porque o bom tem coisa ruim e o ruim tem coisa boa. Tudo que me acontece para me transformar, para fazer com que eu dê um salto na minha evolução. Se eu estiver com esse foco. Se eu estiver com esse foco de dar esse salto evolutivo. Se eu não tiver com foco em dar esse salto evolutivo, eu vou ficar só olhando para a porta que se fechou e eu não vejo a outra porta que se abriu. Então, sempre que... Então, nas religiões se fala isso, né? Quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. E metaforicamente, o que é? Quando algo se nega para mim,
Se eu fico resistindo aquilo dali, eu tô tão atentamente olhando para aquilo dali que eu tô resistindo, que eu não tô vendo a oportunidade que está surgindo ali à minha frente. Muitas vezes é algum atalho. É algum atalho. Então, é preciso ter essa humildade para a gente se colocar pequeno e aceitar, tá? Eu acredito que tudo vem para o bem. Eu acredito que tudo vem para o bem. Então, eu falava ali, né, a questão do porquê, né? A gente tem expectativas e o nosso ego acredita que sabe como atingir essas expectativas. E não só a gente tem expectativas, a gente sabe o que a gente quer. Eu quero fazer aqui o meu lançamento, né? Eu falei para vocês do lançamento, eu quero fazer o lançamento, eu quero que seja um grupo bacana. Agora, a expectativa que eu tenho nunca pode ser maior do que o todo, do que o movimento do todo, sabe? Senão eu estou a serviço do meu ego e não do todo. Então eu tenho expectativas, a gente tem essas expectativas e a gente acha que sabe como precisa chegar naquela versão lá de futuro, lá em cima no meu próximo degrau evolutivo. Mas nem sempre eu sei, nem sempre eu sei. Então a gente tem expectativas, não quer dizer que a gente não deva criar expectativas. É bom a gente ter expectativas. A gente só precisa saber como lidar, sabe, com essa discrepância entre a expectativa e a realidade. Então a gente precisa aprender a lidar com as frustrações. É bom ter expectativa, dizer assim, não, eu não quero me frustrar, então não vou criar expectativa. Tá, mas assim, você não sabe o que você quer, você não tem nada que te mova, sabe, para algo maior, para algo que te faça evoluir, você tá só deixa a vida me levar, beleza. Mas assim, se você não aprender com cada uma das coisas que a vida vai te levando, você vai daqui a pouco vai entrar em sofrimento. Se você tá no deixa a vida me levar e tá de boas, beleza, segue do jeito que tá indo para ti. Agora, qual é o ponto aí? Se você quer mais, será que deixa a vida me levar? Você está aproveitando as oportunidades para contribuir para a evolução do todo? Talvez sim, talvez não. E como é que você vai saber? Quando vem sofrimento, é porque tem algum aprendizado. Quando vem sofrimento, é porque tem algum aprendizado. E quanto mais rápido a gente aceita a realidade como ela é, mais rápido a gente consegue mudar. Então, quais são as formas de sofrimento? Não, eu ia comentar mais uma coisa. Por que é difícil a gente aceitar, né? Porque a gente acha que aceitar é desistir do que a gente quer, sabe? A gente confunde aceitação. Eu aceito o momento atual do jeito que ele é. Eu aceito a minha habilidade no nível que é. E quando a gente fala de processo de inglês, tem muito disso. Sabe? Alguns assim, então eu aceito que eu tô nesse nível e aí eu não consigo mudar, né? Não, é sempre possível a gente criar algo melhor pra gente, né? Então não é desistir, aceitar é enxergar a realidade como ela é. O que eu tenho para aprender aqui? Porque quando eu aceito a realidade como ela é, puxa, eu achei que eu já estava neste nível de inglês e não tô ainda, tá? Aí o que eu digo muito para os meus alunos, não confunda a tua performance naquele momento, né? O quão bem ou mal você foi numa determinada habilidade, com a tua habilidade de fato, e qual é essa diferença aqui de um para o outro, sabe? É o quanto você... são seus estados emocionais. Às vezes a gente sabe muita coisa e a gente não consegue transmitir. Por quê? Porque tem estados emocionais que nos impedem de dar o nosso melhor, de mostrar tudo o melhor que a gente tem. Então, quando eu falo de fluir no inglês, fluir na vida, né? E o evento de quinta que vai começar na quinta-feira, o Free to Flow, é ser livre para fluir. É você saber como é que funciona esse processo de entrar em fluxo. E se eu aprender esse processo de entrar em fluxo no inglês, eu vou usar isso para minha vida também? Com certeza. Com certeza, porque você vai estar mais atento para os sinais que a vida vai te dando. Então eu não posso nunca confundir
o meu resultado, né, a minha capacidade agora de me expressar aqui. Tem momentos onde eu tô feliz com o resultado que eu tô atingindo com vocês. Eu percebo que a minha comunicação tá clara. E outros momentos onde eu percebo que não tá. A minha habilidade, eu tenho habilidade de me comunicar? Tenho. Por que às vezes eu consigo e às vezes não? São os estados emocionais. Onde é que está o meu foco ali? Tá claro o pensamento? Eu tô fluindo aí com o movimento ou não? Então, eu não posso confundir isso. E eu não posso confundir com o terceiro ponto, que é o meu potencial. O meu potencial. Se é possível para alguém, é possível para mim também. Então, se alguém consegue, eu tenho o potencial de conseguir qualquer coisa que qualquer pessoa já conseguiu. Lógico, eu vou ter que fazer o que eu preciso fazer para chegar lá. Né? Eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Eu tenho que entrar em ação. Senão, eu não vou nunca chegar naquele potencial. Então, eu preciso fazer as coisas que eu tenho que fazer, tenho um determinado resultado, aprendo com aquele resultado, o que tem de estado emocional ali, que daqui a pouco eu não mostrei o meu melhor ali, eu tenho que saber do meu potencial, se é possível para alguém, é possível para mim também, então qual é a melhor forma de aumentar o meu nível de habilidade para eu chegar a atingir o meu potencial pleno. E quando eu falo eu estou falando aqui de inglês, mas eu posso falar de qualquer coisa. Posso falar da habilidade de comunicação, da habilidade de ganhar dinheiro, habilidade de ter disciplina, ou qualquer coisa. Habilidade de comunicação, acho que eu falei, né? Habilidade de construir relacionamentos duradouros, de construir felicidade, habilidade de ter saúde, né? Qualquer habilidade. Se é possível para alguém, é possível para mim também. Então, eu tenho potencial, mesmo que eu não consiga ainda, né? E não posso confundir com quem eu sou. Não posso confundir com quem eu sou. Porque se eu confundo com quem eu sou, eu me coloco rótulos. E cada vez que eu colocar um rótulo em mim, eu estou me limitando. E a gente é muito mais do que os rótulos que a gente se dá. E a gente é muito mais do que o rótulo que as outras pessoas nos dão. E aí é onde a gente às vezes é julgado pelas outras pessoas, e aí a gente se sente mal, a gente entra em sofrimento. E qual é a diferença aqui da minha caixinha que faz com que eu deixe que o julgamento do outro que me machuca chegue até mim e me machuque? É eu dar um poder para aquela pessoa de me definir. Então assim, ninguém me define, sou eu que me defino. E aí eu te digo, defina você. Quem é você? E qualquer coisa que você diga que você é, eu te digo, você é muito mais do que isso que você acha que você é. Talvez tenha momentos onde você esteja no ego, se colocando maior do que esse todo. E eu te digo assim, você também é o todo. Quando você se coloca pequeno, você se transforma nesse todo. É aquela metáfora do rio, né, que diz que o rio tem muito medo de chegar no mar, porque ele acha que ele vai perder, ele vai deixar de ser rio. Mas na verdade, quando ele se permite aceitar e fluir para o mar, é onde ele se transforma em mar. E esse mar vai evaporar, vai virar nuvem, que vai virar chuva, que vai voltar a ser rio. Então tá tudo muito interconectado, tá tudo muito interconectado. Então, às vezes é difícil a gente aceitar a realidade como ela é, porque a gente acha que é desistir do que a gente quer. Ah, porque eu não consegui conquistar ainda, eu acredito que eu não sou capaz de conquistar. Não, você é capaz de tudo que você quiser. Osvaldo também seja bem-vindo. Você é capaz de tudo que você quiser. Você tem potencial de alcançar. Não posso fazer assim, parece coisa feia, né? Mas não, é só os dedinhos aqui, né? Fazer assim que não fica tão feio. A gente tem que rir, que tem que brincar, né? Eu poderia aqui me julgar e dizer assim, Ângela, que absurdo, você fez esse sinal, você não se deu conta, o que vão pensar? Não, o julgamento que alguém faça de mim não me define, sabe? Por quê? Porque eu me permito ser livre dos julgamentos. Não quer dizer que eu não me importe com o que as pessoas acham de mim.
Eu me importo sim. Porque se eu fizer alguma coisa que vai ferir alguém, isso vai ferir a mim mesma. Então eu quero mesmo saber se por acaso eu fizer alguma coisa que ofenda alguém, para que eu possa remediar de alguma forma, né? Mas o meu serviço aqui é servir para a expansão de consciência, para que você seja mais livre, para que você seja mais leve, para que você seja mais feliz e para que você ajude também nessa missão de expandir a consciência das pessoas. Tem muita gente no piloto automático. Eu vivi no piloto automático. O piloto automático me trouxe muitas dores. Até eu acordar e eu dizer assim, não, peraí só um pouquinho. Tem mais na vida do que isso que eu estou vivendo aqui. Quando eu me permiti expandir a minha consciência, foi onde as coisas começaram a de fato se modificar, né? Então, o porquê que a gente entra no piloto automático, né? Eu estou olhando aqui para minha colinha aqui, pro mapa mental que eu montei. Então, por que a gente entra no piloto automático? Ou porque a gente cria expectativa? No piloto automático não, por que é difícil aceitar, né? Porque a gente cria expectativa e aí a realidade está se mostrando diferente da nossa expectativa. E então, isso aqui para dizer que criar expectativa não é ruim. A saída não é deixar de criar expectativa. É aceitar que não é naquele momento ainda, mas não quer dizer que não vai ser, né? Então, porque a gente cria expectativa e a gente acha que sabe quando aquilo vai acontecer e de que forma. E nem sempre a gente sabe. Às vezes tem uma forma muito melhor. E porque a gente acha que aceitar é desistir. É desistir disso que a gente quer que ainda não conseguiu. Não. Aceitar é aceitar que as coisas são do jeito que são. Porque quando eu aceito, eu me coloco do tamanho do todo. Muito menor do que o todo. Quando eu não aceito, é quase como se fosse assim, sou eu quem sei. Sou eu quem sei. Eu sou grande diante desse todo. Não. Eu sou só uma parte desse todo. Então, quando eu me coloco a serviço desse todo, o todo também me ajuda a seguir na minha missão. Exemplos de sofrimento, exemplos de dor, exemplos de sofrimento, né? Então eu trouxe aqui algumas ideias, mas daqui a pouco se eu mencionar, se eu não falar de algum, né? Já comentem aí. Então já vão colocando aí que exemplos de sofrimento e de dor que vem à mente de vocês. E aí eu vou compartilhando aqui alguns que me vieram à mente, tá? Eu nem tô olhando aqui como é que a gente está de horário. Gente, já são 9h15 quase, 9h14. Eu tô espantada como o tempo voa. Então vamos lá, exemplos. Reclamação. Então quando a pessoa está reclamando, ela não está aceitando a realidade como ela é. E reclamar, a palavra, isso eu já comentei em outras lives, quer dizer clamar de novo. Então é quase como se eu tivesse, isso aqui que está acontecendo, eu estou reclamando, é como se eu estivesse pedindo de volta. Me dá mais disso. A gente não se dá conta disso, mas a reclamação é uma forma de dor e de sofrimento e de não aceitação. Então, cada vez que você perceber que alguém está reclamando, ou então que você está reclamando que alguém está reclamando, você está reclamando também, né? E então, assim, cada vez que a gente percebe que está reclamando, para assim, tá, mas por que está tão difícil de eu aceitar? Né? Então, a reclamação é uma forma de dor, é uma forma de sofrimento, é uma forma de não aceitação. A teimosia, porque eu estou teimando em fazer desse jeito. Eu estou teimando que é chato ser disciplinado, que é chato estudar inglês, que é chato, sei lá, acordar cedo para fazer atividade física. Eu estou teimando que aquilo dali é chato, sabe? Eu estou nessa teimosia, eu estou brigando com a minha forma de mundo. Imagina, o fulano não percebe o que eu estou enxergando, eu falo e ele não ouve, ele não entende. Mas será que eu estou tentando da mesma forma sempre? Será que eu não posso entrar um pouquinho no mundo do outro para falar na linguagem do outro e aí criar a conexão com o outro que eu preciso, que eu quero criar, né? Teimosia.
Teimosia é uma forma de dor e sofrimento e, consequentemente, é uma forma de não aceitação. Então, agora já fica com essas 3 palavrinhas na tua mente. De um lado, é como se você tivesse assim, a dor e o sofrimento. E do outro lado, a aceitação. Então, quando eu aceito, eu saio daqui, aí eu consigo agir. Cada vez que eu tô na dor, que eu tô no sofrimento, é uma coisa de não aceitação. É uma resistência. É uma parte minha que resiste. E todos nós temos partes. Temos uma parte em nós que quer evoluir e a outra parte que quer manter as coisas do jeito que estão. Por quê? Quando eu mantenho as coisas do jeito que estão, eu consumo menos energia. Então a gente tem essa dualidade. O nosso cérebro está programado para economizar energia. Para quê? Para sobrar energia para as outras coisas. É achar este equilíbrio entre o evoluir e se economizar também. Então, se eu consigo perceber quais são esses pontos que eu posso economizar, que eu posso automatizar, que eu posso mecanizar, aqui eu economizo energia. E aqui são os momentos em que eu quero evoluir e aí eu vou usar a minha energia. Sandra também, seja bem-vinda. Sandra, eu acho que está inscrita para o Free to Flow já. Eu acho que já está. Vai começar agora já na quinta-feira. Então, reclamação, teimosia, demora. Quando algo está demorando demais ou está sendo assim difícil, está demandando muita energia, demora e gasto de energia, pode ter certeza que não está em fluxo, Então tem alguma resistência e a resistência é sempre uma resistência interna. Quem é que está falando mais alto aqui? É a Ângela sensata? É a Ângela equilibrada, é a Ângela madura, e quando eu falo Ângela, você substitui pelo teu nome, obviamente, né? Quem é que está falando aqui? É a minha parte sensata, é a minha parte que quer evoluir, a minha parte madura, equilibrada, ou a minha criança ferida, a minha criança teimosa, o meu ego que está falando? Quem é que está falando aqui, né? E cada vez que vem essa parte aqui, opa, tem mais um aprendizado para eu fazer sobre a minha história. Tem mais uma informação para eu expandir o meu mapa de mundo. Porque a gente vivencia as situações e a gente dá significados para elas. A gente conta uma história do que está acontecendo. Mas a história que eu conto sobre o que me aconteceu, eu não preciso recontar ela se ela me traz sofrimento. Então, quando eu aceito a história e aceito que foi o melhor que poderia ter sido, aí sim eu posso começar a contar novas histórias. Olha só, porque aquilo aconteceu, foi possível fazer tanta coisa. Quer ver um exemplo? Que eu falava ali mais cedo, que eu achava que eu ia me aposentar na Dell. Depois que eu saí da Dell, aí eu fiz as minhas formações em coaching, as minhas formações em programação neurolinguística aqui e lá na Califórnia. Eu estava trabalhando numa escola de programação neurolinguística aqui em Porto Alegre. Aprendi muito, muito, muito. Tenho uma gratidão assim enorme por tudo que eu vivenciei lá. Porque tudo que eu vivenciei lá permitiu que eu fosse quem eu sou hoje. E num determinado momento eu já estava percebendo que aquele ciclo nessa escola de programação neurolinguística já tinha encerrado. E eu estava sofrendo por quê? Porque eu não queria aceitar. Porque no passado eu tinha visto a visão, eu falei, não, aqui é onde eu vou trabalhar até me aposentar, aqui é onde eu vou trabalhar até ficar velhinha, era a visão que eu tinha. Só que o que eu não percebia? A minha missão era muito maior do que somente a programação neurolinguística, do que somente a forma como aquela escola estava desejando atuar. Quando eu percebi isso, eu falei assim, gente, existe mundo, existe vida fora dessa realidade que eu criei. O meu ego dizia que era lá, que era por aquele caminho. E hoje eu vejo que hoje eu sou muito mais livre, eu sou muito mais leve, eu sou dona do meu tempo, eu faço o que eu gosto de fazer, da forma como eu gosto de fazer. Então, aquele sofrimento lá estava só me dizendo, não é por aqui mais. Percebe? O que mais é possível aí, além do que você está vivenciando aqui?
né? Então, demora, gasto de energia. Que mais? Dores, as dores físicas. Porque o que é uma dor física? É algo que veio no meu pensamento, que gerou uma emoção e que eu não dei vazão àquela emoção. Ficou no corpo, ficou ali trancado no corpo. E vai trancando, eu tenho aquele pensamento, eu não tenho consciência daquele pensamento e gera uma emoção, aquela emoção não vira uma ação, aquele medo não vira uma decisão, não vira criar uma coragem, aquela tristeza não vira um aprendizado, aquela raiva não vira um movimento de virar o jogo, sabe? Vai para o corpo. Pensamento, emoção, trancou, vai para o corpo. Vai acumulando ali, vira uma dor no corpo. Daqui a pouco você tem algo trancado ali, né? Então, todos esses. E a energia que não está fluindo. Quando eu me permito que essa energia flua em mim, não fica nada acumulado. Não fica nada acumulado aqui, não fica nada acumulado nas minhas emoções, não fica nada acumulado no corpo. Então, as dores são um momento futuro de algo que você não processou na tua mente. Então, tanto que a gente fala em somatizar, né? É você levar para o corpo algo que você pensou e que você não processou. Então, as dores são uma espécie de resistência, e a resistência é o oposto da aceitação, né? As dores, os sintomas físicos, uma dor de cabeça que você tem recorrente, uma rinite que você tenha, né? Todas essas possibilidades. Quando eu fico brigando também, eu tenho que fazer isso. Então eu tô assim, eu tenho que fazer ou eu quero fazer? Ou eu me conecto com por que eu quero fazer aquilo, e aí vou e faço de bom grado, ou eu digo assim, não vou fazer. Porque se eu fico só brigando, eu tenho que fazer, mas no fundo eu não quero. Eu tenho que fazer, mas eu queria fazer aquilo outro, sabe? Para de resistir, aceita. Toma uma decisão. Agora, esses processos, esses padrões que a gente engata, e aí para um é a vítima, para o outro é reclamação, sabe? Para o outro é estagnação, crise financeira, discussão, briga, tristeza, depressão. Cada um tem o seu padrão, cada um tem os seus gatilhos. Eu tenho os meus também. Não acha que eu não tenho também, né? Então, cada vez que a gente percebe esses gatilhos, são um convite. Então, qual é o ponto aí? Cada sofrimento é um convite para eu aceitar. Então, como é que eu faço? Mas é difícil aceitar. Como é que eu faço para aceitar? Primeiro ponto, consciência. Eu preciso ter consciência de que aquilo dali está me fazendo sofrer. Porque quando eu tenho consciência, aí sim eu posso mudar. Segundo ponto, perceber quais são as crenças que estão ali. Quais são as crenças que estão ali. Então, quando a gente vai num crescendo de fortalecer as nossas crenças. A gente vai num crescendo de fortalecer as nossas crenças. E a gente não mata uma crença, a gente cria uma crença mais forte do que aquela. Então, quando eu tenho medo, por exemplo, eu acredito que algo é perigoso. Se eu desenvolvo uma crença mais forte do que aquela, do tipo, cada vez que eu supero um medo meu, eu me fortaleço e eu crio mais coragem, pronto, eu já achei uma crença mais forte do que aquela dali. Ou então, eu tenho uma crença de que a minha missão, por essa missão, vale a pena. Vale a pena enfrentar esse medo, vale a pena correr o risco de não ser aceita, correr o risco das pessoas não entenderem o que eu estou falando, correr o risco de ficar sem dinheiro, ou qualquer risco. Então, eu preciso criar qual é a crença que eu tenho, que é mais forte do que a crença que está sustentando esse medo. Então, eu crio sempre uma crença mais forte. Então, aqui eu compartilho algumas crenças que me ajudam a perceber quando é que eu estou na vítima, na impotência, na fragilidade, na não aceitação, e como é que eu faço para ir para a aceitação e para ir para onde eu quero chegar, para dar os passos, para continuar em movimento, Então, crenças. Tudo traz aprendizado. Então, toda situação, quer seja ela boa, quer seja ela ruim, vai te trazer algum aprendizado, se você tiver com foco em aprendizado.
Então, eu descobri muito cedo que eu estava muito focada em expansão. Descobri muito cedo. E por muito tempo, eu me encolhi para continuar cabendo em ambientes onde eu já não tinha mais espaço para estar ali. Então, eu me encolhi. E cada vez que a gente se encolhe, a gente vai sofrendo, sabe? A gente vai sentindo dor. E a gente vai sofrendo, porque a gente vai se encolhendo. A asa quer abrir, quer voar, né? Imagina aquela asa querendo abrir, querendo voar e sentindo aquela dor, né? Então, tudo traz aprendizado. Tudo traz aprendizado. Quando eu tenho essa crença, né? Me ajuda a aceitar. Cara, se eu tô sentindo isso, o que tem para aprender aqui? Né? Karina também seja bem-vinda. Karina Heinen. É a Karina que trabalhou na Dell. Tinha uma Karina Heinen, mas não era psicóloga na época. Ou é outra Karina, enfim. Segunda crença, que me ajuda a sair da dor e do sofrimento para ir para a aceitação. Tudo vem para me ajudar. Tudo vem para me ajudar. Então, se algo está acontecendo, ele vem para me ajudar. Ainda que eu precise aprender, eu precise desconstruir algo para construir algo maior, para me conectar com uma verdade maior, né? Vem para me ajudar. Ou eu estava vibrando numa energia mais densa, mais pesada, e aí eu preciso perceber, né, a realidade ali, onde eu estava, estava com medo, estava com raiva, estava insegura, eu estava na apatia, ou eu estava na preguiça, ou qualquer uma dessas outras energias mais baixas, mais densas, né? Aí eu vou enfrentar resistências aqui nesse todo, tá? Então, assim, eu vou vibrar mais alto, sabe? Então, mesmo as coisas ruins que vêm para me acontecer estão me mostrando, eleva o teu padrão aí. Tudo vem para nos ajudar. E se algo vem e me faz sofrer, porque eu preciso olhar e aprender com alguma situação do passado, ressignificar alguma história do meu passado, se isso veio, é porque neste passado também tem algum recurso meu que eu tinha esquecido. Também tem algum recurso meu que eu tinha esquecido. Então, memórias que me vêm, sabe? Muitas vezes estão me trazendo notícias de uma Ângela que eu já fui, que eu tinha esquecido que eu era. Mais criativa, mais leve, mais divertida, menos engessada, menos rígida, sabe? Então, tudo vem trazendo informação pra gente. O que mais ali? A outra crença aí é the best is yet to come. O melhor ainda tá por vir. Então, eu não preciso ficar presa a algo muito bom, com medo daquilo acabar. Porque se aquilo acabar é porque vai vir algo muito melhor. Se a gente está sempre evoluindo, o que vai vir pela frente vai ser melhor. É aquela coisa assim da história, né? Como é que é? Do otimista e do pessimista, né? O pai tinha 2 filhos, um era otimista, o outro era pessimista. E aí ele traz para um ele dá, como é que é a história? Ele traz assim um potinho de estrume, sabe? Aí o otimista olha, eu ganhei um cavalo, onde é que tá o meu cavalo? E ele vai lá fora buscar o cavalo, procurar o cavalo, né? Luciele também, seja bem-vinda. Aí ele vai lá fora buscar o cavalo, ele é otimista, né? E o outro diz assim, meu Deus, que droga, esse patinho de estrume, não sei o que, pessimista, blá, 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 blá. Ele não vai lá fora olhar. Então, se eu penso, o melhor ainda está por vir, eu vou encontrar o que é esse melhor. Eu tô olhando, tá, então cadê o cavalo? A vida tá me dando, vamos usar o português claro, né? A vida tá me dando merda, né? Tô numa merda. Tá, onde é que tá esse cavalo aí? Onde é que tá esse cavalo encilhado que daqui a pouco vai me levar muito mais rápido onde eu quero chegar? Então, quando eu acredito que o melhor ainda tá por vir, assim, cara, o que eu tenho para aprender com essa situação? Mas eu só consigo achar o aprendizado daquela situação quando eu aceito. Tá, eu aceito isso que está acontecendo. Eu aceito. O que eu tenho para aprender com isso daqui? O que eu tenho para aprender? Me mostra, me ensina,
me clareia, sabe? Ou então a gente já não tô vendo um caminho, me mostra um caminho. Aí eu me coloco pequena diante desse todo, me mostra um caminho. Como é que eu faço? Sabe? Como é que eu faço? Qual é o próximo passo que eu preciso dar? Aí eu me abro, eu aceito, eu peço e eu me abro. Tem aquelas 4 palavras, né? Confia, entrega, aceita e agradece, né? Eu uma vez percebi que era aceita, né? Aceita, conecta com o que você quer, entrega, quer dizer, aceito o que está acontecendo, mas o que eu quero é isso daqui. Aí eu não me coloco como vítima daquilo que está acontecendo, eu aceito. Eu me conecto com o que eu quero, eu peço, eu entrego, né? Confia. Se você se conectou com o que você quer, confia que vai vir. Confia. Confia, aceita, entrega e agradece. E agradece. O agradecer até vem antes. Porque quando eu agradeço, aí eu consigo aceitar. Como é que eu agradeço mesmo as coisas ruins que acontecem? Porque eu acredito que vem para algum aprendizado, sabe? Então eu agradeço tudo que acontece. E a vibração da gratidão é uma das vibrações mais altas. É uma das vibrações mais altas para eu entrar de novo em fluxo com a vida. Entrar de novo em fluxo com a vida. E depois a questão, obviamente, de conectar com o que você quer. Conectar com o que você quer. Então, assim, o como acessar essa aceitação, primeiro, desenvolvendo ali as crenças, né? Tendo a consciência, desenvolvendo as crenças que te fortalecem. E terceiro, se conectar com o que você quer. Sabe? Não deixa a frustração de curto prazo te tirar do foco de longo prazo que você quer. Porque quem chega lá, onde você quer chegar e que você ainda não chegou, é quem não desistiu. É quem não desistiu. Quem está muito focado em seguir, em servir, porque quando a gente serve os outros, é quando a gente entra em consonância com o universo, e aí é onde a gente tem as maiores bênçãos. É onde tem as maiores bênçãos. E aí as coisas vão ficando mais leves, mais fáceis, sabe? Foram várias situações, já que eu já passei. Tanto de aceitação e de acontecerem coisas do nada, que eu nem sabia de onde viriam, sabe? Acontecerem. Então, muitos processos assim que eu já passei. Muitos processos que eu já passei. Então, o que eu te convido aqui? Quero te agradecer do fundo do meu coração por estar aqui, né? Quem ficou até o final. Faz um print e diz por que valeu a pena. Vou até desabilitar aqui os comentários. Deixa eu ver só como é que eu faço isso. Acho que é aqui. Desativar comentários. Então, assim, faz um print dessa fase aqui, dessa cena aqui da live. Faz um print. Publica. Marca por que valeu a pena estar aqui. Me marca. E quem fizer a postagem, eu vou mandar um link de um vídeo bem bacana. E lembra, se inscreve no Free to Flow, já começa na quinta-feira, avisa para outras pessoas, porque é uma permissão para você acreditar que é possível fluir no inglês ou na vida, ou nos dois, tá? Então, vou ativar de novo os comentários, quero saber assim, valeu a pena estar aqui? Valeu a pena estar aqui? Compartilha. Avisa para outras pessoas, eu vou ter o maior prazer de que você esteja comigo no Free to Flow, que já começa na quinta-feira, sempre ao meio-dia e 3, aos 3 minutos depois do meio-dia, porque é a terceira edição do Free to Flow, assim como vai ser a terceira edição do Journey to Flow, tá? Nos vemos na quinta-feira. Fica atento, fica antenado que eu vou estar postando muita coisa bacana aí nesses próximos dias. E nos vemos muito em breve. Quinta-feira à noite tem live de novo, tá bom? Beijo grande e muito, 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 muito obrigada. Até. Fui.